Queridos irmãos, muito boa tarde. Pois então, nós temos visto aí que aquilo que eu gosto de falar muito se confirma mais uma vez, ou seja, a história é cíclica, né? Tudo aquilo que passou, um dia passará novamente. E nós vemos isso através da palavra do Senhor, onde nós encontramos uma passagem que diz assim: lá no livro de Isaías, capítulo 36, versículos 13 adiante. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: Não lhe respondereis. Então o filho de Ilquias, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Pois é, minha gente, o bico doce o tem também o inimigo. E o inimigo vem com aquelas palavras que você gostaria de ouvir, o inimigo vem com aquelas palavras doces, com aquelas coisas para te enredar, e ele vem te mostrando que de fato ele é poderoso, ele vem te mostrando as suas vestes, que de fato naquele momento ele se enfeitou muito bem, obrigado, para aparecer perante você. Ele não veio de qualquer forma na tua presença, não, ele veio bonito, elegante, bem vestido, erudito, com uma boa palavra na boca, uma palavra assim agradável, uma palavra que pode ser bastante forte aos teus ouvidos, porque ele te conta coisas que de fato você começa a avaliar. Neste caso aqui nós vimos Rabsaque, primeiramente que ele sobe ao muro, apesar de Ezequias e o povo, Ezequias e seus maiorais terem pedido a Rabsaque que não falasse ao povo na sua língua, porque iria colocar o povo em polvorosa, ou seja, não vá lá e não diga tudo o que sabe ao povo, afinal de contas tem coisas que o povo necessariamente ele não precisa saber. E ele não precisa saber, não porque ele precise ser mantido na ignorância. Acontece o seguinte: dentro daquele ambiente em que ele vive, saber demais poderá lhe ser fatal, poderá ser, de certa forma, bastante ruim para o povo. Tá? Então eles vêm e falam e fazem, acontecem exatamente o que está acontecendo hoje com relação ao Covid-19, pessoas que estão falando coisas que, na verdade, o povo ainda não precisa saber, não há necessidade disso tudo. Primeiro, porque não é uma pandemia na altura da pandemia que eles querem colocar. Vejam só, o caso dengue, por exemplo, continua fazendo um monte de pessoas, de vítimas, e ninguém fala sobre a dengue. Ninguém fala sobre a influenza, ninguém fala sobre o H1N1,
Ninguém fala sobre acidentes de moto, de carro e etc. Não, ninguém fala. Ninguém fala de quantos ladrões e bandidos e safados estão soltos por aí, indo invadindo as casas e roubando, e estuprando e matando. Isso continua acontecendo, gente. O país não virou uma maravilha porque o vírus chegou até aqui, não. Pelo contrário, isso trouxe mais e mais problemas para a sociedade. Hoje a sociedade está em vias de não vir a ter amanhã emprego, comida nas suas prateleiras, porque é claro, você quer ficar em casa? Quer, maravilha, beleza, maravilha, fica em casa, fica aí descansando, esqueleto, faça de conta que tua vida vai se resolver num piscar de olhos, que quando você acordar nada vai ter acontecido. Não. Não acontece desse jeito. Quando você acordar, terá toda a casa para limpar, ou seja, você vai ter que cuidar do país de novo, cuidar da cidade de novo, cuidar do teu estado de novo, enfim, inúmeras coisas. E ainda terá o agravante de ver e observar tudo aquilo que esses bico-doces, esses rapsaqués estão falando do alto do muro para todo o povo ouvir, ou seja, do alto do palanque para todo o povo ouvir, e fala na linguagem do catarina, na linguagem do gaúcho, na linguagem do paranaense, na linguagem do goiano, na linguagem do paulista, na linguagem do carioca, na linguagem do baiano, fala na linguagem do mineiro, fala na linguagem do capixaba, fala na linguagem do manauara, fala na linguagem do povo do Rio Grande do Norte, não lembro como é que é a especificação deles, mas fala na linguagem de todo mundo, com o intuito único de conturbar a mente deles e colocar esse povo contra o seu próprio governante. Neste caso aqui, Rapsaque queria colocar o povo contra Ezequias. No nosso caso de hoje, querem colocar o povo contra o Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro, o que tem feito esse homem? O homem que tem pedido ao povo que ore, o homem que tem pedido ao povo que jejue, o homem que tem apresentado, depois de 1 ano e 4, 5 meses de governo, só tem apresentado um governo onde não houve um escândalo de corrupção, nenhum. Será que isso é justificativa para que você desacredite dele e vai acreditar em Rapsaque, em Dória, em Witzel, em Caiado, em Rui Costa e inúmeros outros que aí estão? É necessário isso tudo? Ou você vai acreditar no governador de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, no governador da Bahia, no governador na governadora lá do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra? É isso que se quer? É isso que você acha que é melhor? É ir acreditar em toda essa balela que estão contando em volta, estão dizendo que o Mourão vai trair o Bolsonaro, que eles preferem o Mourão no governo do que o Bolsonaro. É uma balela, é uma mentira. Isso eles estão falando apenas e tão somente para fazer você crer que, de fato, eles preferem assim, porque o Mourão é muito melhor que o Bolsonaro, porque o Mourão não fala tanta besteira como o Bolsonaro. Se você parar para analisar, você vai ver que as besteiras ditas por Bolsonaro não são besteiras de fato. São palavras apenas de um homem cansado de lutar contra a mentira. E o que é pior, ele luta contra a mentira o dia inteiro. E você, quando para descansar, ou para tomar um fôlego, ou para, enfim, qualquer coisa, o que é que você faz? Liga na Rede Globo. Ou compra a Folha de São Paulo, ou compra o Estadão, ou liga na Jovem Pan. Quer dizer, aí você vai começar a ver Rede Bandeirantes, aí você vai começar a ver que realmente o homem luta contra tudo isso o dia inteiro, mas você não deixa de dar audiência a isso. E quando você dá audiência a isso, me desculpe, você está indo contra tudo aquilo que ele lutou. Ou seja, ele está lutando contra moinhos de vento. A história se repete. É esse o ponto.
o senhor tem falado através da boca do próprio Bolsonaro que este país aqui vai, digamos, de uma certa forma, ele vai se transformar em um deserto onde as hienas morarão, os sátiros clamarão um para o outro, os fantasmas pousarão em achão para si lugar de repouso. Aqui vai se aninhar a coruja, onde ela porá seus ovos e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes, porque aqui os abutres se ajuntarão uns com os outros. Aqui nesta terra, que hoje é uma terra boa, uma terra próspera, uma terra agradável, nesta terra nós veremos que ela será assolada, onde as águas vão se tornar em piche, nem de noite nem de dia vai se apagar, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração, ela será assolada para todo sempre, ninguém passará por ela, mas o pelicano, o ouriço, esses possuirão a terra. O bufo e o corvo vão habitar nesta terra e estender-se-á sobre ela o cordel da destruição e o prumo da ruína. Já não haverá mais nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem, porque o povo estará bem acorrentado como escravos jogados, e naqueles palácios que hoje circulam grandes pessoas, crescerão espinhos, urtigas, cardos. Nas fortalezas, que serão habitações dos chacais e moradas de avestruzes, dali você verá tudo como um enorme deserto. Basta que você busque no livro do Senhor e leia, e você vai ver que nenhuma dessas palavras falhará. Nenhum desses animais aqui descritos deixarão de ocupar o seu lugar, não porque você queira, senão porque a boca do Senhor ordenou e o Espírito Santo mesmo as ajuntará para fazer cumprir a palavra de Deus. Porque ele, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, já lançou as sortes a favor de que isso tudo aconteça. E a sua mão repartiu a terra com o cordel, e para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Isso tudo você encontra na palavra de Deus, basta que você abra o livro de Isaías capítulo 34 e você vai ver que o dia da vingança do Senhor já está às portas, porque a história é cíclica. Apenas aprenda a ler e a interpretar aquilo que te é dito por sonho, por visão, por leitura, ou pelos próprios gestos de cada um desses safados sem vergonhas, canalhas, porque você bem vê que o Dória, em janeiro, já sabia que o Covid-19 estava para cá. O que ele fez? Ele programou o maior carnaval da face da terra e fez aquele carnaval magnífico e está trabalhando a todo vapor com aquele, trabalhou a todo vapor para que aquele carnaval produzisse os efeitos, o maior carnaval do mundo, como ele mesmo disse em algumas vezes, e ele ganhou o dinheiro que ele queria ganhar, fez o que ele tinha que fazer, fez a sociedade com a China, não é de agora, é bem antes, para construir aquela porcaria daquela usina, não é usina, aquela fábrica de celulose em Lençóis Paulista, uma fábrica de celulose que tem ocupado 11 mil pessoas no trabalho da fábrica. 11 mil pessoas. Tem apenas um refeitório. A fábrica parou de trabalhar? Não, não parou. Nem por causa do Covid? Não parou. Continua trabalhando a todo vapor, mas o estado de São Paulo inteiro parou, porque o governador assim o determinou. Só que, curiosamente, Lençóis Paulistas, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, essa não parou por quê? Curiosamente, essa seria a Pequim brasileira, porque, lembre, é uma fábrica chinesa,
onde o Dória é um dos sócios. Possivelmente o Covas também é um dos sócios. Se você observar, tanto Covas quanto Dória andam pelo meio do povo, coisa que eles criticam demais do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também vai junto para o meio do povo. Só que com um detalhe, Bolsonaro vai e cumprimenta a todos. Por quê? Porque Bolsonaro é querido pelo povo. Agora, ali, nenhum dos dois tem a coragem de ficar sozinho no meio do povo, porque sabe que será morto. Bolsonaro quase foi morto, mas por um aliado deles. Um aliado de Lula que, por acaso, está agarrado e abraçado ao próprio Dória. Então vocês vejam que a história se repete. E nós vemos também que a felicidade na Sião futura, na futura Jerusalém, ela também já está descrita. Então aqueles que têm Deus por seu Deus, que escolheram seguir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conforme Josué disse, a esses está garantido que o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente e jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo, e de Saron eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede forte e não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então observe que Deus nos encerra essa palavra dizendo que ele vem e nos salvará. Ele vem e ele nos salvará. Não é Bolsonaro que vai nos salvar, não é Dória, não é ninguém. Agora, ele vai nos salvar de qual trabalho? Do trabalho de Bolsonaro? Não, porque Bolsonaro é um enviado do Senhor. Do seu jeito, porque Deus usa quem ele quer. Agora, é contra quem? É contra toda essa caterva que mancomunada está em prol da mentira, em prol da LGBTQ, em prol da marcha da maconha, em prol de soltar bandido de presídio, em prol da continuidade do roubo e do assalto à coisa pública. É isso, tá? Então, prepare-se, o dia da vingança vem. Um grande abraço, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém e amém, amém. Aço Selva, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Bye. Fui.